Você sabe quem foi Timóteo? Na aula com o salmista de hoje, nós vamos estudar um trecho da segunda carta de Paulo a Timóteo. Olá, salmista! Essa carta é fabulosa, é a última carta de Paulo a ser escrita. Ele escreve ela em Roma, mais ou menos por volta do ano 64. A igreja primitiva estava passando por um momento bem difícil, era um contexto de perseguição, era um contexto de martírio. Paulo então estava prestes já a ser morto, né? E ele escreve então essa carta para Timóteo para encorajá-lo. Mas antes da gente ler um trecho do que Paulo escreveu para Timóteo, eu queria te convidar a, se não é inscrito ainda, se inscrever no canal, a deixar o seu like nesse vídeo, a comentar, deixa um comentário aí também para a gente saber como está sendo esse conteúdo, como é que você está recebendo, salmista, esse conteúdo. Então, conversa com a gente e deixa a gente também te conhecer um pouco melhor através dos comentários. Então, a segunda carta ao Timóteo, a gente vai ler então o capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 8, e a gente vai ver que Paulo está dando aqui, deixando aqueles últimos conselhos. Ele já sabia o que estava por vir, né? E ele deixa aí últimos conselhos então para Timóteo. Vamos ler o que Paulo diz. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte o sofrimento, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. E já estou sendo derramado como uma oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Olha aí que beleza, né, salmista? Então, o que acontece aqui? Paulo, ele já tá assim, você sente que já tem um tom de despedida a Timóteo, já é um tom de realmente fim de carreira. Por que então Paulo escreve essa carta? Ela tem então pelo menos 3 objetivos que a gente pode marcar. O primeiro deles era para pedir que Timóteo fosse até Roma, né? Que Timóteo estivesse com ele em Roma. O segundo objetivo, então, é para alertar Timóteo, para admoestar Timóteo quanto à carreira, quanto ao trabalho no Evangelho, alertar Timóteo quanto os falsos profetas, os falsos mestres que estariam infiltrados no meio da igreja e queriam dificultar demais o trabalho e que dificultam demais o trabalho daqueles comprometidos com a verdade das Escrituras, né? E o terceiro motivo seria para encorajar Timóteo, para fortalecer Timóteo, né? Animá-lo nessa tarefa de que não seria uma tarefa em vão. Então a gente vê aqui, Timóteo nesse momento ele estava na igreja de Éfeso, e a igreja de Éfeso era uma igreja muito difícil, assim, com uma série de problemas, né? Você tinha vários hereges no meio da igreja, e Paulo está aí então orientando Timóteo nesse sentido, né? A gente vê então aqui no capítulo 1, no primeiro versículo, então Paulo está dizendo: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu exorto solenemente. Então quer dizer, a chamada aqui é uma chamada, assim, por tudo, é como se ele estivesse dizendo assim: por tudo que há de mais sagrado, Timóteo, eu te peço,
com um máximo de diligência, de empenho. Te exorto solenemente, é muito importante o que eu vou te dizer. Então chama a atenção de Timóteo. Olha, agora o que eu vou te dizer é algo muito importante e requer a tua atenção. Aí no versículo 2 ele diz: pregue a palavra, esteja preparado. No trabalho do evangelho, a gente precisa estar preparado o tempo todo, a gente precisa realmente estudar, a gente precisa se preparar, a gente precisa orar, a gente precisa se jejuar, mas, acima de tudo, a gente precisa pregar a palavra. A gente vê muita gente se preocupando com muita coisa, muitos teólogos discutindo muita coisa nas redes sociais, em vídeos aqui na plataforma. Meu irmão, minha irmã, você pode, não tem problema nenhum, você pode falar de vários assuntos, você pode pregar várias coisas, você pode estudar e dar estudos e conduzir estudos de várias naturezas e tudo mais. Tem muitas curiosidades bíblicas que são interessantíssimas, mas uma coisa é fundamental: precisamos pregar a palavra. Precisamos pregar a palavra, principalmente no tempo em que a gente está vivendo, tempos cruciais, tempos de decisão, tempos assim que requerem realmente a nossa atenção. A gente sabe que o fim está muito próximo, Jesus está próximo à sua volta, a gente vê que os tempos estão realmente chegando ao fim. Então, podemos discutir, podemos estudar curiosidades e ver, mas pregue a palavra, pregue a palavra. Precisamos ter esse compromisso com a verdade. A gente não pode falar simplesmente o que a gente acha, a gente precisa estudar a palavra e falar o que a palavra está dizendo e que a palavra está ensinando. E aí ele diz assim no versículo 3, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. A gente já vê isso acontecendo. Como é difícil às vezes a gente ensinar o que é certo, ensinar aquilo que a Bíblia vem trazendo como verdade para a humanidade, palavras que são palavras de vida. E como é difícil a gente pregar essas palavras. Então, assim, você vê o tom realmente profético disso daqui, né? Paulo sabia que iria chegar um momento em que a gente não ia realmente conseguir pregar a palavra de forma fácil, porque as pessoas não iam aceitar, e é o que acontece. E aí ele diz ainda, ao contrário, sentirão coceiras em seus ouvidos, juntarão mestres para si, segundo os seus próprios desejos. Vão procurar para si pessoas que ensinem aquilo que eles querem aprender, que fale aquilo que eles querem ouvir e não a palavra verdadeira. Isso, olha esse alerta, né? Assim, há 2000 anos atrás, né? Isso já estava sendo um alerta, já estava sendo uma preocupação. E como a gente está vivendo isso nesses dias de hoje. Aí vem uma parte muito interessante, porque Paulo vai dizer: você, porém, em algumas traduções, tu, porém, olha a responsabilidade que está sobre nós, salmistas. Tu, porém, salmista, seja sóbrio, seja moderado em tudo, suporte o sofrimento e faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Querido amigo, querida irmã, quantos de nós, na primeira dificuldade, abandona tudo? Quantas pessoas vêm e falam com a gente: pastor, não dá mais não, tô cansado. Pastor, sofri muito. Pastor, porque é muito difícil. E aí eu abandonei, eu saí da equipe de louvor. Deixei de frequentar aquela igreja e fui para outra. E tá aqui, e tá ali, e tá acolá. A gente precisa ser forte, a gente precisa ser firme, a gente precisa continuar a jornada. O lugar onde Deus te colocar. Não abandone
a posição em que Deus te colocar, não abandone essa posição. Pelo contrário, seja firme, seja sóbrio, seja diligente na tarefa, seja comprometido com aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos para você fazer. Não abandone o teu posto, não abandone o teu posto. No versículo 6, então, Paulo vai dizer: eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Ele faz uma referência a uma oferta que era derramada sobre o altar. Então ele diz: eu já estou sendo derramado, assim, meu fim já chegou, então já estou nas últimas. Está próximo o tempo da minha partida, está próximo o tempo da minha partida. Aí onde ele vai dizer a frase célebre, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. A importância da gente se manter firme em nossa jornada para que quando ela chegar ao fim, quando chegar um momento em que Deus realmente nos recolher, seja porque Jesus voltou, seja porque a nossa jornada chegou ao fim, que a gente possa dizer isso: combati um bom combate, mantive a fé, mantive a minha fé firme, viva, me mantive firmemente agarrado na verdade, não desisti, não abandonei o meu ministério, não abandonei a obra que Deus colocou na minha mão para ser feita. Então, assim, que a gente tenha essa resistência, que a gente tenha essa resiliência de se manter firme na jornada e se manter firme na fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Essa é uma promessa para mim e para você. Há uma esperança, e essa esperança é maravilhosa, e aqueles que se mantiverem firmes na jornada e firmes na fé receberão a coroa, receberão a dádiva vinda das mãos do próprio Senhor. Então mantenha-se firme, mantenha-se corajoso, encorajemo-nos uns aos outros, vamos estar firmes, juntos, unidos, sempre firmes na palavra, sempre comprometidos com essa verdade, com essa palavra. O mundo vai nos desafiar, e vai nos desafiar cada vez mais e mais. Essa mensagem, ela não é uma mensagem que é agradável ao mundo, mas essa mensagem é uma mensagem que agrada aos ouvidos daqueles que conhecem o pastor, que conhecem a voz do seu pastor. O pastor, o bom pastor, que é Jesus Cristo. Então, esteja firme nessa verdade, continue a tua jornada e não desista. Tu, porém, sede sóbrio, sede firme, sede valente e continue firme na jornada, pois a vitória é certa em Cristo Jesus. Que o Senhor te ilumine e te guarde, e que a luz do nosso Deus resplandeça sobre você. Em nome de Jesus. Amém.